Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Vou acompanhar vocês aqui. Que eu quero virar a tela para mostrar aqui a nossa exposição de hoje. Boa noite, pessoal. Tá entrando. Boa noite. Estão ouvindo direitinho, gente? Tá tudo bem? Conseguindo ouvir? Maravilha! Vamos ver aqui. Gente, tá ao contrário, mas não tem problema porque a gente vai falando, tá? Perfeito, Davi, obrigada. A gente vai falando, eu vou posicionando vocês e não se preocupe que o infográfico dessa live vai estar lá para vocês baixarem. Assim que terminar a live, vou disponibilizar o infográfico. O som tá ótimo. Obrigada, gente. Tudo bem? Lê, boa noite, se o pessoal tá entrando. Tô muito feliz, gente, que vocês já estão aqui comigo nesse desafio que eu me propus a fazer essa semana aí das principais petições trabalhistas. Começando da petição inicial. Para você que está entrando agora, vou deixar um recadinho. Vamos ter um infográfico aqui. São os 7 passos da petição inicial trabalhista, tá? Não se preocupe se você não conseguir anotar, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Lá na minha bio, vamos ter um link onde vai conter lá para vocês poderem baixar, tá ok? O pessoal tá entrando. Eu peço que vocês compartilhem, gente, para que mais pessoas possam vir e aprender um pouquinho dessa seara tão importante, tão apaixonante que é a seara trabalhista, né? Eu milito aí há 10 anos. Eu milito na advocacia trabalhista há 10 anos, então muita coisa, né, nessa vivência, e eu quis compartilhar com vocês esses breves momentos acerca desses institutos. Perfeito, pessoal. Então vamos começar. Eu separei aqui os 7 passos, as 7 partes principais de uma petição inicial, tá? Começando do primeiro item, qual seja. Eu já vou dar prosseguimento porque são 7 passos, bastante coisa, tá, gente? O primeiro item, não menos importante, e que teve alteração tanto pelo Código de Processo Civil quanto pela nossa CLT, com a reforma trabalhista, é o juízo para quem é dirigida a nossa petição inicial, né? E nesse ponto que nós tivemos uma alteração importante que compete destacar, obrigada, Mi, acerca de uma questão técnica que hoje nós não nos dirigimos mais ao juiz da vara X, hoje nós dirigimos ao juízo, que é quem vai apreciar o nosso processo. Então, uma dica técnica que eu já quero registrar, quando a gente for apresentar a petição inicial, a gente coloca, né, ao juízo da vara do trabalho da comarca de tal lugar. Eu coloco ao meritíssimo juízo, para dar um charme a mais, um quê a mais, né, deixar um pouco mais agradável essa situação. Com relação ao juízo, gente, compete lembrar que a gente precisa saber para onde que vai o nosso pedido, né? A nossa petição inicial. E nós temos a regrinha do 661 da CLT, que fala o quê? Que é pelo local da prestação de serviços. Portanto, se eu trabalho em São Paulo, onde eu vou ajuizar a ação? São Paulo. Até aí tudo bem. Muda de figura quando eu falo com relação ao trabalhador que trabalha como viajante, por exemplo, a CLT vem trazer essa questão acerca de onde será proposta a ação. Um ponto interessante que eu quero chamar a atenção para vocês, caso vocês não tenham visto ou se já tiveram, acione aqui, fala, Gi, já passei por isso. O
trabalhador trabalhava na capital de São Paulo e ele vai para a Bahia, volta para sua terra natal e lá ele ajuiza uma ação contra o seu empregador que estava aqui em São Paulo. E o que acontece? Se a gente for levar a ferro e fogo que diz o 661 da CLT, tá errado, exceção de incompetência. Inclusive, esse é um tema de defesa que amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Hoje nós não vamos falar sobre defesa, hoje é inicial apenas. Então, nesse caso, a juização lá. Eu já passei por várias situações desse tipo, em que o reclamante trabalhava em São Paulo ou em outra cidade, mas ajuizou a ação na sua terra natal, e em muitos casos foi acolhido a exceção, mas a maioria deles não foi. Por quê? Pela interpretação teleológica, né, desse artigo 661, até porque o parágrafo 1º vem falar, olha, se o trabalhador trabalha em vários locais, ele pode escolher um local ou, em último caso, pode ser o domicílio dele. Então, a gente aplica essa mesma lógica aqui, pelo princípio da indeclinabilidade de jurisdição, do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal. Então, baseando nesse contexto, eu não preciso ajuizar a ação. É claro que a regra máxima aí é no local da prestação de serviço, mas existem possibilidades mostrando aí que a legislação é elástica, né, nesse contexto. E aí surge um ponto interessante acerca dessa questão que eu até fiz um videozinho ontem. Boa noite, gente. Está entrando agora, falando se é possível uma cláusula de eleição de foro ou foro de eleição num contrato de trabalho, né? Que a gente sabe que o empregado, ele celebra o contrato com seu empregador. E aí eles poderiam eleger, não, se acontecer qualquer problema, qualquer discórdia, a gente vai para o fórum da Zona Sul, que é aqui do lado de casa, de São Paulo. Poderia fazer isso? O que vocês acham? Seria possível ter essa possibilidade de eleição de foro? Pois bem, o que acontece? O artigo 651, ele é considerado norma cogente, ou seja, de ordem pública. Por essa razão, não poderíamos falar em cláusula de eleição de foro, ou seja, o empregado e o empregador não podem convencionar um local onde seria ajuizada a ação. No entanto, essa é a corrente majoritária. Se a gente for trazer à baila aí o novo instituto, a Josi entende que não, do empregado hipersuficiente que veio aí com a reforma trabalhista, que pode negociar, pode constituir uma cláusula compromissória arbitral, pode assinar um compromisso arbitral. Levando em conta esse raciocínio, tem-se que para esse empregado poderia se admitir uma questão dessa. Até porque, se ele pode negociar outros direitos, parte da doutrina que eu me filio diz que é possível para esse tipo de empregado. Mas isso é uma questão aí que será dirimida, obviamente, pela justiça, que irá dizer se é válida ou não essa cláusula. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Se tiver, então, só para resumir, mais de um local de trabalho, né, existem duas correntes. Uma entende que seria o último local de prestação de serviço. Se a pessoa trabalhou em todas as capitais do Brasil e o último serviço dela foi em Rio Branco, é onde será ajuizada a ação. Essa é a regra de uma parte da doutrina. Outra parte entende que haveria uma competência concorrente. O empregado poderia escolher qual cidade, qual local onde ele poderia ajuizar a ação, em se tratando da pessoa que trabalha em vários domicílios, tá? Com relação ao juízo, eu só vou deixar aqui a ressalva. Almerentíssimo juízo da Vara do Trabalho da cidade de tal. No caso aqui de São Paulo, eu ainda coloco almerentíssimo juízo de uma das varas da capital, porque são várias varas, né? Mas no caso aqui, quando se trata de uma cidade de interior, aí nós vamos ter uma única vara, então não há necessidade de mencionar as varas, obviamente. O segundo ponto que a gente vai falar agora acerca da petição inicial diz respeito à qualificação das partes.
Nós tivemos aí com o novo Código de Processo Civil a inclusão de alguns aspectos que foram trazidos para a nossa seara trabalhista, só que não são totalmente exigíveis. O que a CLT exige é o quê? A qualificação das partes. Portanto, aspectos como e-mail, essas questões não são requisitos necessários para a nossa petição inicial trabalhista. No entanto, é recomendável que a gente traga, até porque quem aqui distribui ações aí no PJE sabe que você precisa ter o CPF, o RG, inclusive com a data de expedição do RG. Por isso que eu passei a colocar nas minhas procurações qual a data de expedição, para facilitar a distribuição, para eu não ter que ficar fuçando e procurando os documentos necessários lá para poder encontrar, localizar as datas. Então, essas condições vieram do CPC e a gente meio que pegou emprestado, sem uma exigibilidade, que a CLT não faz isso. Com relação ao reclamante, então, são esses documentos, CTPS, aí temos nome, estado civil, filiação, a CTPS, o PIS, que é muito importante, RG, CPF, a empresa, o nome, né, o CNPJ e o endereço, a sede onde ela pode ser encontrada, né? Então, essas são as questões relacionadas à qualificação das partes. O que a gente tem que lembrar é que, assim, gente, existem 3 tipos de capacidade. O pessoal da faculdade está entrando, a Márcia. Esses 3 tipos de capacidade, como eu mencionei. A primeira é a capacidade de ser parte, qualquer pessoa tem, né? A capacidade de estar no processo, a capacidade processual vai exigir uma qualificação específica que é para praticar atos do processo, né? E a Van, obrigada pela presença, Van. A capacidade postulatória, essa é minha, advogada, e de vocês, advogados que estão nos assistindo. Por que é importante mencionar isso, Gisele? Porque aqui na esfera trabalhista a gente tem jus postulandi, que pese aí uma figura quase que esquecida, ela ainda existe, né? E aí nós temos o quê? A pessoa pode ir lá na justiça, bater a mãozinha lá na porta, falar, eu quero processar meu ex-patrão e promover a ação sem assistência de advogado, ter a sentença, recorrer sem assistência de advogado, até chegar no TST, né? Porque quando os recursos que vão para as instâncias superiores, existe a súmula 425, que vem nos dizer que somente até as instâncias ordinárias que é possível aí o ius postulandi. Depois disso, precisa de um advogado, tá? Na prática, o que eu já vi de ius postulandi são empresas. Eu já vi muitas empresas, obrigada, Júlia, muitas empresas que não levam com advogado, vai sozinho o preposto ou o proprietário da empresa praticando ius postulandi, e ele pode fazer, porque a CLT assim permite, né? E a reforma não tirou esse direito e nem poderia, ao meu ponto de vista, né? Porque isso não tira o nosso trabalho. Pelo contrário, as pessoas veem o quão complexo, a gente está vendo aqui, os 7 passos da petição inicial. É muito complexo para que uma pessoa leiga possa dar prosseguimento a um processo, né? E eu trouxe uma questão interessante também, que eu prometi que eu responderia hoje aqui, relacionada à emancipação. A emancipação civil tem efeitos aqui para a Justiça do Trabalho? A gente tem que lembrar que nós temos o artigo 402, que fala o quê? Fala que menor para efeitos trabalhistas é uma pessoa que tem entre 14 e 18 anos, né? Então, nesse caso, essa pessoa de 14 e 18 anos, ela pode trabalhar, mas e estar em juízo? Como ela é menor de idade, nós temos o artigo 793 da CLT, que vem dizer o quê? Olha, precisa de representação, tá? Ela precisa estar representada por seu representante legal, na ausência dele, o MP e tudo mais, tem um rol de pessoas que devem representar. E a emancipação civil, como fica nessa história? E vocês, o que acham? A emancipação civil, ela tem efeitos no trabalhista ou não? Eu quero ouvir vocês aí, gente. O que vocês acham? Ah, obrigada. Adriana tá aqui. Obrigada pela presença. Pois bem, existem 2 correntes. A primeira diz que tem efeitos, e aqui eu me filio, né?
Uma vez que a pessoa foi emancipada civilmente, que pode praticar todos os atos da vida civil, por que não poderia estar no processo, né? Já tem uma outra corrente mais protecionista que diz que não pode. Só que aí não existe uma pacificação desse entendimento, mas eu acredito que o juiz vai usar do bom senso e vai permitir aí. A Adriana está dizendo que sim. Exato, é o que eu concordo, é o que eu acredito também, né? É o que eu defendo. Uma outra questão relacionada à qualificação das partes ainda diz respeito a quem pode participar. Por exemplo, no caso de falecimento do reclamante, quem poderia vir a pleitear os direitos do falecido? Nós temos aí pela sucessão o inventariante, né? Se tiver um inventário, ele é a parte legítima para pleitear. E na ausência de um inventário, nós teríamos aí aquele rol de sucessores, beneficiários que estão na certidão de dependentes do INSS, da Lei 6.858, que traz lá quais são as pessoas que são beneficiárias direto. Na ausência deles, aí sim a gente vai para a Lei Civil, que fala dos herdeiros, tá? Essas são as considerações relacionadas às partes. Esse terceiro item aqui, que é o rito, procedimento, ele não está descrito no artigo 840, no parágrafo 1º, que fala sobre a petição inicial. Só que ele é de fundamental importância. Por quê? Porque é ele que vai direcionar a nossa petição inicial, né? Ele que vai direcionar todo o processo em si. E nós temos 3 ritos. Nós temos o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. O rito ordinário é o rito mais usado, mais usual, que é o quê? Para aquelas ações cujo valor seja maior que 40 salários mínimos. O rito sumário, por sua vez, também chamado de rito de alçada, cujo valor é até 2 salários mínimos, e o sumaríssimo, que vai de 2, maior que 2, né, até 40 salários mínimos. Por que isso é importante? Porque isso vai definir a atuação no processo. Vai dar mais celeridade se você optar por o rito sumaríssimo. Em contrapartida, você não vai poder fazer algumas coisas, como, por exemplo, no rito sumaríssimo, nós temos, na verdade, algo que veio para o ordinário, que era a liquidação de pedidos. Se você não trouxer os seus pedidos expressos, calculados, você vai ensejar aí na extinção do seu processo. Quando você sabe quem é a reclamada, conhece o seu endereço, pode optar para o rito sumaríssimo. Só que quando você não sabe se ela está bem das pernas, ela pode sumir. E aí? O rito sumaríssimo não cabe citação por edital. No rito sumaríssimo, se você for recorrer, você tem que se atentar que, por exemplo, para o TST, você só pode recorrer se tiver violação direta à Constituição ou violação frontal aí à jurisprudência iterativa do TST. Eu mesmo, recentemente, tive um caso em que era estabilidade gestante. Nós ganhamos em primeira instância porque ela tinha trabalhado num contrato de trabalho de experiência. Deu 45 dias, ela foi demitida e estava grávida. Ela ajuizou a ação. Na primeira instância foi julgado improcedente, por quê? Contrato de experiência. Já tinha um contrato por tempo determinado, um prazo de término. Ela recorreu, o TRT aqui de São Paulo, por maioria, 2 desembargadores julgaram procedente, deram provimento ao recurso, reformando a sentença. 1 desembargadora contra e 2 a favor. E agora foi para o revista. Só que eu não pude trazer como fundamento do meu recurso a divergência jurisprudencial, que é fundamental nos processos de recurso de revista, nos recursos de revistas relacionados principalmente a esses temas. Eu mesmo, gente, de toda a minha experiência dos 10 anos de advocacia, eu só consegui subir recursos de revistas por divergência jurisprudencial.
quando eu demonstro que o Tribunal de São Paulo está decidindo diferente do Tribunal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e o TST tem que fazer aí, praticar a sua função, que é uniformizar a jurisprudência. Se meu processo estiver no rito sumaríssimo, então no comecinho eu não vou poder fazer isso. Vocês observam a importância aí de saber, de fazer a petição inicial? Conseguem observar? No caso do rito sumário, há quem diga que ele nem existe. Na verdade, são ritos de alçada, né? Porque o valor não ultrapassa aí, são 2 salários mínimos, pouco mais de R$ 2.090, eu acho que é 1.045 salário, né? Então, não ultrapassa esse valor. São questões mais de direito. E também, assim como o rito sumaríssimo, só vai caber recurso lá para o TST se tiver violação direta à Constituição. Já no rito ordinário, a gente pode tudo e mais um pouco, né? Então, o rito ordinário ele é mais abrangente do que os demais ritos. Deixa eu beber um gole aqui de água. Uma outra questão relacionada a ritos, antes da gente prosseguir, diz respeito à emenda e o aditamento. Na época que nós tínhamos audiência no fórum, que faz um bom tempo, eu trabalhei um bom tempo para escritório só de reclamante, então eu fazia só reclamante. E a gente fazia vários processos. Quando chegava na audiência, eu ia repassar as informações com o cliente e ele... mas eu não lembro disso não, doutora. Mas, na verdade, tinha isso, e aí não está constando no processo. Enfim, era muito frequente essa questão. E aí nós temos que lembrar a diferença entre aditamento e emenda, né? No aditamento, o que eu faço? Eu acrescento mais um pedido. Pois, faltou tal coisa, doutora. Além disso, eu não tinha intervalo, não. Então, eu vou aditar para acrescentar esse pedido. Na emenda é um pouquinho mais feio, porque aí eu vou pedir para corrigir. Vixe, eu coloquei um pedido ali que não faz muito sentido na minha ação. E aí eu vou pedir para corrigir. Uma questão interessante relacionada a esse ponto de emenda, e aí eu queria trazer a vocês para saber aí qual a opinião de vocês. A petição inicial trabalhista pode ser indeferida? Vocês acham que o juiz pode indeferir a petição inicial? Sim ou não? Respondam aí, por favor. Há quem diga, e sobre qual eu também concordo, não se pode indeferir a petição inicial. Por quê? Porque a relação jurídica trabalhista, diferente do processo civil, ela se consolida em que momento? Na audiência, né? Então, o juiz não tem essa análise inicial como acontece nos processos cíveis, por exemplo, onde o juiz pega a inicial, vê se está de acordo, manda citar o réu. Aqui não. Aqui é a notificação sem que o juiz veja. O juiz vê a inicial depois que o próprio réu vê, né? Porque a defesa é juntada posteriormente. Então, Souto Maior, um grande juiz aqui do TRT da 15ª região, defende essa teoria do qual eu falei para vocês, que não existe aí indeferimento de petição inicial, não se aplicaria ao nosso processo trabalhista, porque não existe essa possibilidade, tá? Avançando um pouquinho mais, vamos entrar no 4º item da nossa petição inicial, que diz respeito aos fatos. A CLT exige o quê? Uma breve exposição dos fatos relacionados ao dissídio. A nossa CLT não exige fundamento jurídico. A nossa CLT não exige exposição de direito, né? Houve a reforma e esse requisito não foi incluído. Só que a gente acaba pegando emprestado do Código de Processo Civil para deixar a nossa petição inicial mais robusta, mais fundamentada. E quais seriam essa breve exposição dos fatos importantes? A data de admissão, de demissão, último salário, função, jornada. São aspectos que dá a entender e justificam os pedidos por si só. Aqui eu queria chamar a atenção para 2 situações, para a possibilidade jurídica do pedido e a fundamentação jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido era um requisito da petição inicial civil, era um tipo de condições da ação que foi excluída pelo novo Código de Processo Civil. O que muita gente fala e
talvez não observa é que exige-se ainda esse requisito, porque uma petição inicial não pode ser juridicamente impossível. E aí, com muito esforço, eu consegui buscar um exemplo para trazer a vocês o que seria um pedido juridicamente impossível no âmbito trabalhista. Poderíamos dizer um pedido de uma estabilidade paterna, né? Nós temos a estabilidade gestante e aí um processo eventualmente que o pai pede a estabilidade por ter sido pai. Ele foi demitido, acabou de ser pai, foi demitido, e aí? Não existe no nosso arcabouço trabalhista até hoje uma norma que proteja, né, esse direito. Portanto, seria um pedido juridicamente impossível, salvo se tivesse alguma convenção, por exemplo, ou o próprio contrato estipulasse esse tipo de direito. Mas, do contrário, no nosso ordenamento atualmente, nós não temos essa figura. Então, portanto, seria juridicamente impossível. A fundamentação jurídica, por que a CLT não exige? Porque existem alguns pedidos que eles estão dentro deles, já há essa fundamentação jurídica. Por exemplo, eu falo que o reclamante entrava às 7, saía às 20, de segunda a sexta, e peço as horas extras. Não se exige que eu justifique com os artigos da CLT, da Constituição Federal, que ele faz as horas extras. Basta que eu mencione essas informações conforme restou, né? Conforme é dito na nossa CLT. Então, nos pedidos trabalhistas, por que não se exige? Porque dentro deles já está enraizado a questão jurídica. Basta dizer o direito que o juiz já sabe onde encontrar. Mas nós temos umas questões relacionadas a uns temas de fundamentos que eu queria compartilhar com vocês e trazer aqui para que vocês também possam responder. As convenções e os acordos coletivos, eles são documentos? Vocês acham que eles são documentos? Eu junto na minha inicial, acordo coletivo do Sindicato dos Comerciários, acordo coletivo da categoria. Ele serve de documento? Vocês acham que sim ou que não? Deixar um tempinho para vocês pensarem. Com relação a essa questão, para surpresa de muitos, as convenções e os acordos coletivos, eles não são considerados documentos. Por quê? Porque eles são fundamentos. Se eu peço um aumento salarial por causa, levando como base o reajuste da categoria, isso é um fundamento, isso é uma questão de mérito e não uma questão de prova, tá? Então, por exemplo, numa situação em que se pede aí um reajuste salarial decorrente de uma convenção, de quem seria o ônus de juntar essa convenção? Do reclamante ou do reclamado? A gente poderia pensar em primeiro momento, se é o reclamante que está trazendo esse pedido, então é dele. Só que aí, esse ônus é de ambos, né? Por quê? Porque não existe uma discussão acerca de qual convenção, qual acordo coletivo aplicável. O que nós temos é apenas a discussão para receber o valor do reajuste. E aí o que acontece? É óbvio que o juiz vai analisar todo o contexto, mas se a reclamada disser, eu não devo nada, tá tudo certo, que foi pago, ela vai assumir um ônus muito grande se ela não juntar as convenções, né? Então fica essa dica importante aí, porque isso está relacionado ao mérito da causa e não é um documento por si só. E quando que seria um documento? Seria um documento naquelas ações de cumprimento, de sentença normativa, de sindicatos e sídios coletivos, em que se discute aquela situação. E aí, no caso, o juiz pode até determinar que seja juntado, porque aí tem esse grau probante. Com relação aos fatos, então, nós temos a questão dos documentos, como eu falei para vocês, da convenção. E nós temos os documentos indispensáveis, que são os documentos que comprovam a capacidade, a legitimidade de estar em juízo. Portanto, eles são obrigatórios. E nós temos os outros documentos que são probantes, né, que vêm com valor para que se demonstre efetivo direito. Que, nesse caso, não há uma obrigatoriedade. O juiz não vai, obviamente, nunca fazer com que a parte traga o documento. Nesse caso, nós temos a questão
por exemplo, muitos casos, a gente acaba pedindo na petição inicial que a empresa, a reclamada, apresente os documentos, porque ela possui sob pena de confissão, né? Então, é preciso estabelecer essa premissa, tá? Porque esses documentos nós iremos analisar. E essa questão de documento, ela tem uma relevância importantíssima no último tema que eu vou tratar com vocês, que eu prometi, que é do Visual Law ou Legal Design, que é a possibilidade de a gente incrementar a nossa petição inicial para que ela não seja apenas uma peça reta e seca, mas que ela traga elementos que possa fazer com que o juiz pare e fale, eu quero ler essa petição para entender, né? Eu, aproveitando esse ensejo, eu vou até mencionar alguns pontos. Por exemplo, quando o processo era físico, nós tínhamos lá, imprimia a petição inicial, juntava os documentos, enumerava, e eu particularmente deixava lá, não recebeu tal coisa conforme comprova documento folhas tal. E quando eu juntava tudo, eu anotava no processo qual página se referia. Hoje, com o PJ, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo fazer essa anotação. E o que eu sugiro? Quando é um documento importante, você cole, você pega e coloque, descreveu sua narrativa, cola o documento, um pedaço do documento, mostrando sua alegação. Isso é legal design. Não precisa você fazer uma petição como se fosse uma revista. Basta incrementar alguns aspectos. Em outros casos, não necessariamente petição inicial, porque vai ter todo aquele contexto, todo o procedimento a ser seguido, mas no caso de recurso, eu também costumo gravar um vídeo explicativo, trazendo aí essas questões que são de muito grande valia para dirimir eventuais dúvidas do meu processo. Possivelmente tem um caso, uma situação que eu preciso chamar atenção para o desembargador ou para o julgador, e usando dessas ferramentas que são novas, que são tecnológicas, que deixa a sua petição mais sólida e muito mais bonita esteticamente e também qualificada, vai te ajudar aí a você conseguir, obviamente, ter o que você mais almeja, que é a procedência total. Essa semana eu tive uma procedência total e foi muito satisfatório, porque é muito difícil ter procedência total num processo trabalhista, né, gente? O quinto item está relacionado aos pedidos, né? Nós temos aí que a nossa CLT traz o quê? O pedido tem que ser certo e determinado, né? Tem que ser certo com relação ao que eu quero pedir efetivamente e determinado. Eu preciso saber o que eu quero pedir, qual a quantidade. Com relação ao pedido, nós temos então duas situações. Nós temos o pedido imediato, o que eu quero com esse processo. Eu quero a condenação da empresa, eu quero receber meus salários atrasados, eu quero receber minhas verbas. Portanto, a natureza desse pedido imediato é condenação. Nós também temos o pedido imediato, que seria o declaratório, quando eu entro com a ação pedindo reconhecimento de vínculo, por exemplo, para fins previdenciários. Não existe uma condenação, uma obrigação de dar, meramente obrigação de fazer. E nós temos também o pedido imediato, que é constitutivo, que é um pouco mais difícil, confesso, no âmbito trabalhista, e diz respeito àquela ação de apuração de falta grave do inquérito, onde se pretende constituir a prova suficiente para justificar a demissão do funcionário. Então, esses são os tipos de pedido imediato. E quais seriam os pedidos mediatos? Seriam os direitos, né? O bem jurídico que eu pretendo. Qual é? Horas extras. Qual é? Intervalo. Quais são? Então, é relacionado às questões de ordem aí dos direitos que são pleiteados no processo. E aí surge a questão, se o pedido é certo e determinado, se o reclamante fizer um pedido, por exemplo, ele pede adicional de insalubridade por um determinado agente nocivo, só que não é constatado aquele agente, é constatado um agente outro agente nocivo. Haveria o direito aí à insalubridade? Nesse caso, o que nós temos aí de diferente é a causa de pedir, porque existe um pedido específico de insalubridade. E diante essa temática foi tão debatida que o TST editou uma súmula, a súmula 293, para dizer o quê? Se der agente diferente do que foi mencionado na inicial, tem que pagar o adicional de insalubridade, tá?
porque para nós o que interessa efetivamente é o pedido em si, né? Por isso, essa divisão. Ainda dentro do tópico dos pedidos, que é o quinto tópico dos 7 tópicos aí da petição inicial, nós temos os 3 institutos dos pedidos. O primeiro é cumulação, que está no artigo 327 do Código de Processo Civil, que é o mais comum, né? A petição inicial trabalhista traz lá vários pedidos, é hora essa, insalubridade, é intervalo, isso e aquilo. São pedidos possíveis de serem cumulados, porque tem conexão, é contra a mesma parte, decorre de uma mesma relação jurídica. Então, quanto a isso, não tem nenhuma dúvida, né, gente? Nós temos também o pedido alternativo. Esse pedido é um pouco diferente. Por quê? Porque nesse, o reclamante pede ou uma coisa ou outra, né? O que nós poderíamos ter? O caso dos adicionais. O reclamante pode pedir ou somente insalubridade ou somente periculosidade. Então, o juiz que vai escolher, ou eu dou um ou eu dou outro. Um outro pedido também que eu faço com frequência quando pego causas dessa natureza, quando se trata de rescisão indireta por uma alteração ilícita no contrato de trabalho, que tornou oneroso demais para o reclamante. Nesse caso, pode-se pleitear a nulidade dessa alteração ilícita ou a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, é possível pleitear de forma alternativa. E nós temos, só para pontuar os artigos 327, 326 do Código de Processo Civil, que está lá dispondo sobre os tipos de pedido. Nós vamos ter o pedido subsidiário, que frequentemente é utilizado também nas ações trabalhistas, em que se faz um pedido sucessivo, né? Se eu peço um pedido maior, um pedido grande, só que se não for concedido isso, seja pelo menos esse. Seria mais ou menos assim. O que eu poderia dar como exemplo? Um pedido de reintegração, né? E sucessivamente um pedido de indenização do período de estabilidade, porque vai que já passou aquele período de estabilidade e eu não deveria mais voltar para a empresa. Então eu peço primeiramente, né, a reintegração do emprego, no caso de uma pessoa cipeiro, por exemplo, que foi demitido, que eu fiz recentemente uma defesa acerca disso, e sucessivamente esse pedido. Então o juiz vai, ou ele pode apreciar esse pedido, primeiro grande, e o segundo menor, se ele indeferir. E é uma questão interessante, gente, com relação à sucumbência nesse caso, tá? Inclusive, na época que nós tínhamos muita discussão sobre a sucumbência, eu até fiz um treinamento falando acerca disso, que era uma estratégia, né? Porque nós temos que apresentar o pedido certo e determinado. Se nós temos um pedido sucessivo, a gente tem que ver qual estratégia vai ser utilizada para usar como base, né? Porque eu posso usar ou um ou outro para fundamentar aí o valor dos meus pedidos. E fica a dica para você analisar essa questão. Será que vale a pena fazer um pedido sucessivo para poder diminuir aí o risco, o valor efetivo da sucumbência no caso de improcedência, né? O 6º item da nossa petição inicial é o valor, que veio alterado aí com a reforma, com a lei 13467 de 2017, que trouxe a obrigatoriedade dos processos trabalhistas trazerem seu valor. Isso foi objeto e ainda é objeto de muita discussão, né? O que vige atualmente é que tem que ser, ainda bem que o PJE não é exclusivo, único, até porque é uma ferramenta um pouco mais... Como eu tenho 10 anos de estrada, como mencionei a vocês, eu tenho o costume de fazer em outros sites, como Perito.net, eCalc, outros sites relacionados a cálculos trabalhistas. Então, o PJE eu faço, mas eu acho um pouquinho mais chatinho. E aí, ele ainda, por enquanto, não é obrigatório, né? Mas, possivelmente, futuramente, com a interligação das justiças, com a unificação do PJE, a tendência é que ele seja, assim, uma ferramenta obrigatória aí nos próximos anos. E aí, nós vamos ter que liquidar esses pedidos. Isso é óbvio, isso é fato, e eu não vou ficar falando sobre isso. O que eu quero falar para vocês são as possibilidades de não ter que se liquidar pedidos. Nós temos como possibilidade, uma primeira possibilidade, quando não for possível determinar desde logo quais as consequências da ação. Como, por exemplo, no caso de uma rescisão indireta, em que o funcionário
é naquela linha D ou G do 483 da CLT, que ele tem a opção de ficar trabalhando. Então, ele não sabe efetivamente, ao final daquela situação, qual valor efetivo teria direito. Então, nesse caso, pode-se admitir que não se tem uma liquidação desse pedido. Uma outra hipótese que a gente pode observar que há a possibilidade aí da ausência de uma liquidação seria o caso das ações de acidente de trabalho e doença ocupacional, em que não há o quê? Uma consolidação das lesões. Por quê? Porque nesses casos, eu não sei qual é o grau de incapacidade da pessoa. E se eu não sei esse grau, como que eu vou aferir aí? Como que eu vou estabelecer o quantum? Porque geralmente nós temos lá, fixou 15 graus de incapacidade, 15%. Portanto, a pensão vai ser 15% do valor do salário que ele fazia jus. Mas e se eu não tenho a consolidação das lesões, como eu vou fixar? Então, pode ser também por esse fundamento. E nós temos uma outra situação que permite que não haja necessidade da liquidação de pedidos quando não for possível a determinação ou o valor da condenação, porque a gente depende de um ato praticado pelo réu, né? E aqui nós entramos naquela questão, o réu reclamado tem a posse dos documentos, então ele tem toda a questão nas suas mãos e eu não consigo liquidar, né? Esse é um ponto que eu não acho satisfatório a gente argumentar nessa linha. Existem pedidos que merecem, assim, essa observação? Sai. Gente, acho que eu voltei. Não sei o que aconteceu aqui, deu pausado. Veja se vocês estão ouvindo. Voltei, gente? Acenem aí, por favor, para eu saber se eu voltei. Deu certo? Então, infelizmente, pausou meu vídeo. Não sei porquê, gente. Obrigada por vocês terem permanecidos aqui para a gente continuar, porque o melhor está agora, o melhor está aqui no final, gente. Tá bom? Para fechar essa questão, vou esperar o pessoal entrar. Envia aí, gente, para os seus amigos, para que eles possam assistir também a conclusão do raciocínio. Eu estava falando acerca dos pedidos, do valor dos pedidos, das possibilidades daí da gente não ter que liquidar os pedidos, obviamente, aqui no âmbito trabalhista. Travou, mas voltou. Obrigada, Fê. Um outro requisito da petição inicial que está lá no artigo 840 é a assinatura, e hoje a assinatura eletrônica, né? E a data da assinatura. Então, a gente fecha aqui, gente, os 7 elementos da petição inicial trabalhista: o juízo, a qualificação das partes, o rito, que não está no nosso artigo 840, mas que é fundamental, os fatos, né, a breve exposição dos fatos que decorrem do dissídio, os pedidos, que deve ser certo e determinado, o valor dos pedidos, a data e a assinatura. Como eu prometi a vocês, eu deixei o melhor para o final, obviamente, para quem esteve comigo até agora, vai ter o melhor, que é a petição, que é o procedimento. Josi, obrigada por estar aqui também. Que eu gosto muito, que eu achei fantástico o CPC trazer essa possibilidade. Porque antes nós tínhamos as benditas cautelares. E assim, a gente tinha que apresentar um pedido cautelar, em 30 dias apresentar o pedido principal, senão caducava. E nós tínhamos essa obrigatoriedade. O CPC acabou com as cautelares, fazendo com que nós tivéssemos aí a possibilidade de pleitear direitos que seria objeto por uma cautelar. E melhor ainda, ele tirou o requisito de urgência, né? Que é a produção antecipada de provas, o que eu chamo carinhosamente de PAP, que está lá no artigo 381 do nosso Código de Processo Civil. A PAP, ou produção antecipada de prova, ela serve, claro que o primeiro requisito dela é em decorrência da urgência. Então, vamos esquecê-lo. O que nos interessa, o que eu uso aqui na esfera trabalhista, é para obter as provas, os documentos, para a solução daquele conflito. Porque se o documento que chegar para mim for um documento prejudicial para mim, para o meu cliente, eu falar, puxa, isso aqui eu não vou nem pedir. E assim, é possível que a empresa apresentou os documentos, eu chegue no consenso, olha, vamos partir para
para um acordo extrajudicial, vamos fazer um acordo judicial homologado, porque a situação aqui está complicada. Esse instrumento, no meu ponto de vista, é um instrumento para, de fato e de verdade, solucionar, resolver os conflitos trabalhistas e transformar o processo trabalhista como uma última ratio, né? Não deu certo a negociação, foi horrível, então vamos partir para a briga. É tudo ou nada. Mas antes disso, nós temos essa possibilidade. E a grande questão desse procedimento, que não é cautelar, o juiz, gente, não vai dar nenhuma sentença. Ele não vai falar, olha, você tem razão, você não tem. O juiz vai determinar que a outra parte apresente. E se ela não apresentar? Esse processo, que nem deveria ser chamado de processo, esse instrumento, a produção antecipada de provas, não acarreta nenhum ônus para a parte adversa, porque não temos uma condenação, porque o juiz não emite nenhum juízo de valor, né? Só que, se a parte contrária não apresentar uma defesa, por exemplo, o que nós vamos ter? Uma pretensão resistida. Eu não estou processando você, só estou pedindo para você me apresentar o documento, né? Então, haverá condenação de honorários sucumbenciais para nós, além da condenação das custas, né? Então, a empresa tem essa questão aí, se ela não responder. Um outro ponto interessante também da produção antecipada de provas é que ela não previne o juízo. Eu posso ter uma empresa lá no Rio Grande do Sul, pedir a apresentação, é claro que eu vou pedir lá, né, por facilidade para mim, mas eu posso pedir aqui em São Paulo. E depois uma ajuização lá no Rio Grande do Sul. Não existe no nosso CPC, essa não é a exigência da lei, que se fixe a competência, portanto facilita demais. É um instrumento que alguns defendem que não, sua inaplicabilidade, tem até decisões nesse sentido, mas tem muitas decisões favoráveis, dizendo que deve ser aplicado e usando-se, leia, como fundamento, gente, por que muitas vezes é indeferido, não é aceito? Porque a pessoa usa o inciso 1 do 381, não vai funcionar, urgência. Eu não tenho urgência, a pessoa foi demitida, tá lá recebendo as verbas, eu já recebi o seguro, tá tranquila, que urgência que eu tenho? A urgência de 2 anos da prescrição, não dá certo. Então, vai pela solução dos conflitos, vai pelo inciso 2, e aí a tendência é o acolhimento e você consegue os documentos necessários para corroborar suas razões, a sua petição inicial fica muito mais robusta, você vai com mais força para um processo, se for o caso, e muitas vezes você já teve aquele primeiro contato com o advogado, nem que seja ele juntando lá a manifestação com os documentos, você fala, olha doutor, você juntou aqui, né, você viu que tem aqui as horas extras comprovadas, tem essa questão aqui, o que a gente podia fazer? Vamos tentar resolver isso? E aí é um outro mecanismo que eu entendo que vai ser muito utilizado, muito mais essa questão. Exato, que não torna. Então essas foram as questões, eu já falei do legal design e visual law, porque eu entendo super importante para essa parte aqui, para a petição inicial. Eu vou repisar um pouquinho, porque a live travou, né, gente? Me desculpem por esses problemas técnicos. E aí nós temos o quê? A petição inicial, a depender dos documentos, vamos supor, doença. É uma doença X. Tem fotos da deformidade, tem algumas questões. Você pode pegar print dessas fotos e juntar na sua petição. Por quê? Porque eu não vou conseguir falar, olha, conforme o documento ID 521, eu não sei que ID vai ser quando eu juntar os documentos, porque a petição vem primeiro. Então, para facilitar a sua vida e a vida do juiz também, pode juntar, colar, né? Então, isso é trazer a tecnologia para a sua petição inicial. Não precisa fazer uma revista, como eu falei no começo da live. Basta incrementar alguma tecnologia, usar o QR Code quando for necessário para mostrar um documento X que está salvo em determinada nuvem, juntar um vídeo, se for necessário, um vídeo explicativo acerca da doença. Eu tô até vendo a possibilidade de juntar vídeos, não meus, né? Vídeos de especialistas, porque tem uma gama de vídeos de especialistas na internet, quando se trata principalmente de doença ocupacional. Juntar o vídeo de um médico falando, ó, a pessoa que tem essa doença, ela sofre isso e aquilo. E poder ajudar as razões aí e trazer o que nós mais queremos, que é a procedência dos nossos pedidos.
Então, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês, os 7 passos da petição inicial hoje. Vai lembrar que eu vou disponibilizar na minha bio lá um link para que você baixe o infográfico, onde eu desenhei essa petição inicial, trazendo os seus aspectos para servir de mapa, né, para que você possa utilizar nas suas petições aí. Lembrando que amanhã, às 19 horas, nós teremos aqui também mais uma live, agora não falando mais do reclamante, e sim do reclamado, com contestação trabalhista, trazendo também um passo a passo, como foi a proposta de hoje. Eu agradeço a todos vocês aqui pela presença, meu muito obrigada e até amanhã.